Em psicologia, se eu não me engano, eu acho que ele se chama dispositivo de compromisso, ou então pré-comprometimento. Enfim, qualquer que seja o conceito que o pessoal fala por aí, basicamente são pactos que você faz com você mesmo para evitar se distrair no futuro. Então você faz um pacto com você agora, no presente, para evitar se distrair no futuro, porque a gente sabe que no futuro a gente vai correr atrás de distrações. Existem três tipos de pactos. O primeiro deles é o pacto de esforço, ou seja, é um pacto que você faz com você mesmo, e o objetivo do pacto de esforço é aumentar o esforço para você fazer alguma coisa que te distrai. Então, por exemplo, se você fica muito distraído com o celular, é muito fácil você se distrair com o celular. Um pacto de esforço que você pode fazer é, quando eu estiver naquele meu tempo de flow, né, quando eu estiver trabalhando naquela área, que eu preciso ficar super focado, eu vou simplesmente desligar o celular, desligar completamente o celular. E aí quando você desliga o celular e você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, por mais que ele fique perto de você, mesmo se você tiver aquela vontade enorme de pegar e só olhar o Instagram rapidinho, você vai perceber que você vai precisar de muito esforço para chegar no Instagram. Você tem que ligar o celular, esperar ele ligar, tudo mais, esperar um tempinho, aí tem que digitar a senha e tudo mais. Ou seja, são pactos que você faz para aumentar o esforço para aquela atividade que é indesejada. Então pensa numa atividade indesejada e tenta aumentar o esforço para ela. Por exemplo, tem um relato de um cara lá nos Estados Unidos que ele trabalhava em home office e aí ele não estava conseguindo trabalhar porque ele comprou uns jogos novos pro videogame dele e aí ele ficava doido para jogar videogame. Toda hora ele ficava doido para jogar videogame. E quando ele foi ver, quando ele colocou na ponta do lápis, no final da semana, ele não foi nada produtivo, ele estava com cheio de coisa para fazer. Aí na próxima semana, ele não só desligou o videogame, mas ele na verdade ele tirou o videogame, todos os cabos do videogame e guardou o videogame no armário. Então toda vez que ele tinha uma vontade enorme de jogar videogame, ele lembrava que ele tinha que, putz, tem que ir lá pegar o videogame, tem que ir lá na sala, colocar, conectar no HDMI, tem que fazer não sei o que lá e tudo mais. Ou seja, ele aumentou o esforço para poder jogar videogame. Um dos grandes motivos de que você se distrai hoje em dia, principalmente com rede social, é porque é muito fácil chegar nela, é muito simples chegar nela. Então, por isso que eu falei, uma das formas também é tirar o celular do seu caminho, sabe? Então, se você trabalha em casa, eu trabalho em casa, eu posso fazer isso. E eu faço isso. Quando eu quero um momento de foco, eu pego o meu celular e levo lá para minha cama, lá no quarto, enquanto eu estou lá no outro quarto trabalhando. Então, toda vez que eu falo, putz, eu queria ver alguma coisa no celular, eu falo, ah, mas eu tenho que levantar, tenho que ir lá no outro quarto, buscar o celular. Então, o esforço por si só já faz com que eu pare de pensar em me distrair. Você pode colocar outros tipos também de pacto de esforço aqui, por exemplo, você pode instalar aplicativos no celular, tem uns aplicativos que bloqueiam as suas redes sociais por um determinado período de tempo. Então, por exemplo, você fala, agora eu vou começar a trabalhar super focado, vou trabalhar super focado durante uma hora, ou vou estudar super focado durante uma hora. Aí você vai lá e ativa o aplicativo. Aí aquele aplicativo bloqueia tudo. Ou seja, se você pegar o celular e falar, eu quero ver o Instagram, o aplicativo ele eventualmente libera para você. Mas você tem que fazer várias coisas. Você tem que digitar uma senha, você tem que mostrar o rosto, você tem que fazer um monte de coisa para poder acessar o Instagram. Ou seja, fica muito mais difícil para acessar o Instagram. Você pode fazer isso também no seu ambiente de trabalho, no seu desktop. Você pode instalar um programa, e tem programa para Windows, que você pode instalar, ou para Mac também, que ele bloqueia sites. Então, por exemplo, digamos que um dos sites que eu já vi em escritório, que é super famoso por distrair as pessoas, é o G1. Todo mundo vai lá e coloca G1 e o navegador, inclusive, autocompleta aquilo ali, você não precisa nem digitar g1.com.br. É só digitar G1 e o computador já meio que já vai automático para lá. Ele já te mostra um monte de coisa para ler, então você pode passar ali meia hora lendo G1 ou globo.com, né, que é a mesma coisa. Você pode passar meia hora lendo aquilo ali. Então você pode instalar um aplicativo no celular ou então um programa no computador para bloquear esses sites. Eu tinha um programa para bloquear, mas para mim eu me sinto melhor quando eu bloqueio completamente a internet. Então eu desligo o meu computador da internet. É muito mais eficaz para mim, não preciso instalar nenhum programa e tal. Mas aí você tem que ver o que funciona para você. Outra forma também de pacto de esforço é muito bacana, a ideia é você chamar outra pessoa para trabalhar junto com você. Então você fala para essa pessoa que a gente vai trabalhar durante uma hora e a gente tem que meio que ficar de olho um no outro enquanto está trabalhando. Esse funciona super bem, principalmente para quem estuda, quem está estudando, você deve saber, né, como o pessoal vai estudar para concurso ou algum cursinho pré-vestibular, tudo mais. Ele se desloca em algum local onde tem várias pessoas estudando, então meio que tem uma pressão social ali para você não ficar distraído e para você estudar e como está todo mundo estudando. Tem uma startup nos Estados Unidos que fez bastante sucesso, está fazendo bastante sucesso,
Eu não lembro o nome, mas é uma startup e a ideia é interessante até. Você entra no aplicativo lá, né, no site deles, e aí você agenda que você, sei lá, segunda-feira, de 9 até 10 da manhã, ou de 9 até meio-dia, você vai sentar e fazer um trabalho que exige super foco, né? Você está escrevendo um livro, então você vai sentar e vai escrever o livro nesse horário. E aí outras pessoas vão lá e vão registrando e tudo mais e tal, até que alguém registra alguma coisa parecida, e aí o sistema acha uma outra pessoa que também quer um tempo de foco entre nesse mesmo horário, né, entre 10 horas da manhã e meio-dia daquele dia. Aí o sistema conecta vocês dois, e aí quando chega no dia, você faz um call com a pessoa e mostra, vai aparecer lá na tela a pessoa, e aí você começa a trabalhar e a pessoa também começa a trabalhar. Ou seja, ele basicamente virou seu parceiro de trabalho ali. Então você faz de tudo para não se distrair na frente dele e ele também vai fazer de tudo para não se distrair na sua frente. Parece besteira, só que isso funciona. Funcionou tão bem que tem muita gente usando e é uma startup que está levantando uma tonelada de dinheiro lá nos Estados Unidos. Enfim, todo mundo que usa diz que ele é super eficaz. As pessoas que usam diz que estão super produtivas toda vez que usam e acabam viciando no aplicativo. Eu vi uma vez também um cara engraçado, ele colocou o celular dele de pé, colocou num tripézinho lá na frente do computador dele, era um menino na verdade, e aí ele colocou uma live no Instagram. E aí na live ele digitou lá que ele não ia conversar com ninguém, ele só estava na live porque ele precisava estudar. E aí ele começou a estudar. E aí o fato de estar na live, ter gente olhando ele estudando o tempo todo, meio que forçou uma pressão social em cima dele. Ele mesmo que forjou essa pressão social. E isso funcionou para ele começar a estudar. Enfim, parece que funciona super bem. Eu não testei nenhuma dessas formas, porque eu gosto de trabalhar sozinho. Mas se isso for passível para você, se você gostar dessa ideia, é uma das ideias que você pode fazer para fazer um pacto de esforço com você mesmo. O segundo tipo de pacto se chama pacto de preço. Pacto de preço é um pré-comprometimento, basicamente onde você coloca o seu na reta. E você coloca o seu na reta através de dinheiro. Tem até um estudo muito famoso nos Estados Unidos sobre pessoas que eram fumantes e que eles queriam parar de fumar, né? Fumantes que queriam deixar de fumar. E aí os organizadores do estudo pegou esse grupo e subdividiu em três grupos, né? Três grupos menores. E aí eles passaram algumas coisas para os três grupos e 6 meses depois eles tinham que ver se eles tinham parado de fumar ou não. O primeiro grupo, eles basicamente deram informações sobre o fumo, como é prejudicial para a sua saúde, blá blá blá, e deram adesivos de nicotina para esse grupo. 6 meses depois, eles viram que 6% do grupo tinha parado de fumar. O segundo grupo, eles ofereceram $500, acho que foi 500 ou foi $800, algum valor nesse sentido, para quem conseguisse parar de fumar nesse período de 6 meses. Aí 6 meses depois, eles fizeram um levantamento e 17% das pessoas conseguiram parar de fumar. Aí o terceiro grupo, eles não só ofereceram dinheiro para quem parasse de fumar, era $500, mas na verdade todos os participantes daquele grupo eles foram obrigados a dar $150 para os organizadores do projeto. Então você tinha que pagar os $150 e aí se daqui 6 meses você tivesse parado de fumar, você ia receber de volta os seus $150 e mais $500. Se você não tivesse parado de fumar, você simplesmente ia perder o seu dinheiro e não ia ganhar nada. Esse terceiro grupo, a quantidade de pessoas que conseguiu parar de fumar subiu para 52%. Ou seja, é só um dos exemplos que a gente tem, mas já ficou bastante comprovado, já tem uma tonelada de estudos que mostram isso, que a gente é muito mais motivado a evitar perda do que necessariamente de ganhar alguma coisa. Então o pacto de preço é isso, é você fazer um pacto com você mesmo para você evitar alguma perda, nesse caso uma perda financeira, porque a financeira é uma das que mais doem pra gente, então você faz um pacto financeiro com você mesmo. Tem um cara nos Estados Unidos que ele fez uma regra, a regra dele era a seguinte, era ou eu queimo dinheiro ou eu queimo caloria. Ou seja, ou ele ia para academia para se matar lá na esteira, na bicicleta e tudo mais, ou então ele ia queimar o próprio dinheiro. Esse era o pacto que ele fez com ele mesmo. E você pode fazer pacto com outras pessoas também, né? Tipo, com a sua esposa, com seu marido. Do tipo, eu preciso ir na academia 5 vezes por semana, por exemplo. Se eu não for na academia 5 vezes por semana, você pode ficar com uns R$100, sei lá. Né? Você entrega R$100 para a pessoa e fala, se eu não conseguir atingir esse meu objetivo, você pode ficar com esses R$100 para você. E não interessa o valor, tem que ser algum valor que seja, lógico, que dê motivação para você não se distrair, né? Para você realmente se manter focado. Você falar R$1, você vai falar, isso é um custo muito baixo para mim.
Então tranquilo, eu prefiro ficar em casa do que me matar lá na academia e perder R$ 1. E o terceiro e último tipo de pacto se chama pacto de identidade. Praticamente tudo que você faz, ou tudo que você deixa de fazer no dia a dia, é basicamente um reflexo da sua autoimagem. O seu cérebro ele é meio congruente nesse sentido, né? Se você tem uma determinada autoimagem, você vai fazer coisas que batem com aquilo. Se você tem uma autoimagem diferente, você vai fazer coisas que batem com aquilo. O seu cérebro não gosta de ser incongruente, porque para ele não faz sentido. E como a gente está falando aqui de distrações, uma autoimagem interessante que você pode ter, né? Uma identidade interessante que você pode ter, é a identidade daquela pessoa que não gosta de ser distraído. Ou seja, a identidade é pelo que você vai ficar famoso, né? Digo, nos seus amigos, no seu círculo social. Então, para você fazer isso acontecer, você tem que dizer para você mesmo, né? Nesse caso, a partir de agora, que você vai se tornar uma pessoa que não gosta de distrações. Essa vai ser parte da sua identidade. Se essa é parte da sua identidade, eventualmente as pessoas vão te reconhecer como isso também. Ou seja, você tem que mudar de você primeiro, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Então você primeiro racionaliza para você, do tipo, eu sou uma pessoa que não gosto de distrações, para depois as outras pessoas pegarem isso de você. E aí as pessoas vão, lógico, vão tomar mais cuidado na hora de falar com você, porque eles sabem que você não gosta de distrações. E aí as suas novas técnicas, né, as coisas que você faz durante o dia, relacionados a não se distrair, eles acabam sendo justificáveis para as outras pessoas. Por exemplo, se você nunca montou uma agenda super meticulosa, né, a primeira vez que você monta uma agenda, você meio que fica com vergonha e sem graça de mostrar para as pessoas, de falar para as pessoas que você tem horário de... Você quer saber o horário de término da reunião, aquela coisa toda. Mas, quando você faz um pacto de identidade com você mesmo, a partir de agora eu sou uma pessoa que não gosta de distrações, toda vez que alguém te olhar meio esquisito, você vai até falar, não, é porque eu não gosto de distrações, eu gosto de um negócio certinho em horário, eu gosto da minha agenda certinha. E de início pode causar meio que uma confusão com a pessoa ali, né? Meio que um impacto, mas esse impacto some rapidamente. E aí em breve a pessoa vai falar, não, eu não vou falar com fulano ou com fulana porque a agenda dele é muito, muito detalhada, então tem que ver como é que é a agenda dele. Ou seja, quando você defendeu essa sua posição, essa sua identidade, de que você gosta de uma agenda muito detalhada, as pessoas passam a te respeitar por conta disso. Eu, por exemplo, só dando um exemplo aqui, eu vou para academia todo dia às 18 horas. Atualmente esse é o meu horário, né? De 18 a 19, esse é meu horário de ir para academia. E eu sou tão... que todo mundo me conhece e sabe que de 18 a 19 eu estou ocupado. 18 a 19 eu estou ocupado. Não interessa se está chovendo canivete, de 18 a 19 eu estou indo para academia. Até a minha esposa sabe, tanto que sempre que aparece alguma coisa nesse horário, ela meio que tenta dar uma desviada e marcar ou antes ou depois. Só quando realmente não tem por onde correr, aí ela me fala, tem alguma coisa que a gente tem que fazer, e é no horário da academia. Tudo bem, porque eu sei que mais de 90% do tempo eu consigo manter o meu horário de ir para academia de 18 até 19. Ou seja, isso já faz parte da minha identidade, e aí é justificável para as outras pessoas saber que meu horário de academia é de 18 a 19, de segunda a sexta, não interessa se está chovendo, se está frio, se está calor, não interessa nada disso. Então você tem que definir, tem que decidir qual a identidade que você quer. Nesse caso, como a gente está falando de distração, como eu falei, uma boa identidade para você adaptar e pegar para você, né? É essa de que você é uma pessoa que não gosta de distrações. Quando você começa a repetir esse mantra para você mesmo, você vai começar a agir de acordo e as outras pessoas vão começar a agir de acordo com você também.